ONU News recebe aqui em Nova Iorque o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel. Pela primeira vez aparece aqui nas Nações Unidas e vai falar-nos de vários temas. Primeiro, muito obrigado por aceitar conversar connosco. Vamos falar da questão que o traz cá, que é este Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável. Que desempenho é que Portugal traz para apresentar ao mundo? Olha, enfim, como sabe, Portugal está completamente comprometido com esta Agenda 2030, esta Agenda 2030, em que temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17, e, portanto, enfim, Portugal está numa boa trajetória. Nós podemos dizer que, em termos de trajetória, apontamos para um cumprimento de 61%. Temos a preparação, no fundo, de conseguirmos atingir esse patamar, o que, tendo em conta que o horizonte ainda temos mais 6 anos pela frente, é um bom horizonte. Eu poderia dizer que, nesta minha vinda específica aqui, nós estamos a trabalhar essencialmente em duas áreas. Uma, claramente ligada ao Objetivo 14, que tem a ver, no fundo, com os oceanos, se quiser, com o mar, e aí estamos a preparar uma sessão de formação e umas bolsas sobre tudo o que tem a ver com a gestão dos oceanos, com a governação dos oceanos, com os problemas que, eventualmente, a subida dos níveis do mar terá, etc. Vamos ter em Lisboa para países da ONU, e em particular para os CIDs, não é? Os pequenos estados insulares, dos quais fazem parte, aliás, vários estados de língua portuguesa. Estou a pensar na Guiné-Bissau, em São Tomé, em Timor, Cabo Verde, por exemplo, e que a ideia, no fundo, é dar-lhes formação e capacitação e, no fundo, também trocar experiências, porque estes estados têm muita experiência na gestão de grandes áreas marítimas, não é? E nos problemas que ela suscita, e, portanto, vamos fazer, no fundo, a atribuição de bolsas para fazermos esta formação ao longo destes 6 anos. A primeira edição será já na semana de 14 a 18 de outubro em Lisboa, e vamos fazer também o mesmo para a área digital. Portugal tem, aliás, uma experiência muito interessante, que é a Universidade das Nações Unidas em Guimarães, na cidade de Guimarães, onde está apenas dedicada à e-governance, à governança eletrónica e até à capacitação institucional, portanto, aos governos, no fundo, à criação de autoridades com capacidade eletrónica, onde este departamento, que está alojado na Universidade do Minho, mas na verdade é das Nações Unidas e está diretamente ligado às Nações Unidas, trabalha em tudo o que é digital. Então nós, para aqueles estados que são os estados que não têm saída para o mar, portanto, estados que, no fundo, são estados, digamos, interiores e que estão a apostar muito na transição digital, porque, evidentemente, uma vez que eles não têm acesso ao mar, para eles tudo o que é conexão digital é fundamental. Também iremos aqui também lançar um projeto do mesmo tipo, com bolsas, para a formação na governança eletrónica. Portanto, tem aqui 2 exemplos de cooperação multilateral com grupos de Estados e que estão a olhar para o horizonte de 2030. Enfim, eu era para dar 2 exemplos concretos, porque hoje de manhã reuni com os CIDs, amanhã reunirei com os chamados LDC, que são justamente os Estados que estão, digamos, nessa situação de... A próxima conferência desses será no Botsuana, em dezembro. E lá estaremos também Portugal e vamos oferecer-lhes também esta capacidade ou esta possibilidade de terem uma bolsa para formação nestas áreas, dada a partir de Lisboa. Combinadas, quantas bolsas é que temos disponíveis? Para já a semana ligada aos assuntos marítimos, temos 25 este ano. Não está excluído virmos aumentar. Como haverá uma sessão anual, portanto haverá uma formação anual, se quiser, nesta área, até 2030, para justamente cumprir, digamos assim, varrer, se quiser, passar por todas as dimensões do Objetivo 14, que é justamente ligado à questão dos oceanos, à vida, no fundo, no mar, etc. Quando falamos de pobreza, de acabar com a fome, não falamos tanto de Portugal, mas agora, portanto, há uma abertura para a mobilidade e há muita gente que tem expectativas, né? Indo a Portugal, consegue trabalhar e, de alguma forma, espera acabar com a pobreza em casa. O que é que nós podemos contar com este novo ciclo de governação em Portugal quando se fala em emprego e principalmente de lusófonos?
Bom, primeiro deixe-me dizer que Portugal está totalmente comprometido com as agendas de combate à pobreza e a ideia, que aliás está também nesta Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de não deixar ninguém para trás. Isto é evidentemente uma prioridade para nós. Isso tem a ver, por um lado, com a luta contra a pobreza, tem a ver também com a erradicação da fome, que é uma prioridade que o Brasil, que tem hoje a presidência do G20, tem e que Portugal também está a acompanhar. Mas, quer dizer, estamos comprometidos com este projeto, mas ligou a um ponto específico, sobre o qual acho que vale a pena ter uma palavra, que é a questão da mobilidade e, portanto, no fundo, da circulação, e neste caso da circulação no espaço lusófono, quer dizer, na verdade, Portugal, em termos de política de migrações, acaba de fazer uma reforma importante, na qual está expressamente dito que há uma prioridade para os cidadãos vindos de países de língua portuguesa. Portanto, há claramente uma vontade de continuar e até de reforçar esta parceria com os países de língua portuguesa, no sentido de que os cidadãos desses países que queiram trabalhar em Portugal o possam fazer em condições dignas e que o possam fazer com facilidade. E já agora o mesmo se diga, os portugueses que queiram estar em algum dos países lusófonos, e há muitos, como sabe, em Moçambique, em Cabo Verde, na Guiné, no Brasil, enfim, em todos eles, em Angola, no fundo facilitar esta mobilidade. Portanto, a ideia de uma mobilidade lusófona, ou da lusofonia, está completamente na nossa agenda e, em particular, na questão das migrações, se quiser, uma preferência facilitando, digamos, a vinda de cidadãos dos países de língua portuguesa. E nesta questão de cooperação, de parceria, ficamos a saber que o Brasil convidou a Portugal e a Angola a acompanhar de perto, portanto, as discussões do G20. O que é que acha que isto vai dar ou simboliza? Olha, eu acho que isto é algo muito importante. Portanto, o Brasil tem a presidência temporária do G20 o país que tem a presidência, o próximo será a África do Sul, tem a possibilidade de convidar para observadores outros Estados. E o Brasil convidou Portugal e convidou Angola. E, portanto, isto é um sinal, julgo eu, em que temos de estar muito reconhecidos ao Brasil. A CPLP no seu todo, mas em particular, naturalmente, Angola e Portugal, porque é um sinal de que quer apostar justamente nos países lusófonos, está-lhes a dar um patamar de intervenção, de discussão multilateral naqueles que são, digamos, as potências mundiais mais relevantes e, portanto, ao trazer para esse palco, mercê da posição que o Brasil tem nesse contexto, que evidentemente é uma potência global e uma potência muito importante no chamado Sul global, ao chamar Angola, ao chamar Portugal para este exercício temporário, é evidente que isso dá a toda a comunidade CPLP uma enorme força. Eu, aliás, irei para o Rio de Janeiro no dia 23 de julho, e lá estarei 23 e 24, depois 25 ainda irei a Brasil, enfim, no quadro da nossa relação multilateral. Antes disso, teremos um momento muito relevante, que é em São Tomé e Príncipe, a Conferência Ministerial da CPLP, de Ministros dos Estrangeiros, será muito importante porque também permitirá que Portugal, Brasil e Angola, de alguma maneira, façam aqui uma afinação da sua estratégia de presença no G20 com os outros parceiros da comunidade de língua portuguesa. Portanto, sinceramente, eu creio que, sob esse ponto de vista, esta capacidade de articulação destes países irmãos no contexto, digamos, mundial e no contexto multilateral é um enorme trunfo que temos nas mãos. Portanto, é de facto, se quer que eu diga, é um privilégio ser Ministro dos Estrangeiros de um país de língua portuguesa quando se vê que estes países têm esta capacidade de articulação, de cooperação, de entendimento e de ação conjunta no palco internacional. E para onde vai chegar esta cooperação, tendo a língua como base? Olha, eu acho que há um ponto no qual temos realmente de investir muito, desde logo, e evidentemente que o grande objetivo é a prosperidade e, no fundo, é fazer crescer e, nomeadamente, elevar a qualidade de vida de todos os povos
dos países de língua portuguesa. Evidentemente que isso é um desígnio geral, mas há um ponto muito importante que é a questão da língua e a questão da cultura, na qual temos de investir e temos de investir mais. E aí Portugal e o Brasil têm uma responsabilidade acrescida, porque são Estados com outra capacidade de intervenção, mercê do seu desenvolvimento, em que podem ajudar, cooperar com todos os outros Estados, não é? E, portanto, aí é importante, por um lado, fomentarmos a presença das chamadas escolas portuguesas, se quisermos assim, mas também a presença de muitos professores, também o intercâmbio de estudantes. Isso é um aspecto que na CPLP nós podemos, de facto, ainda melhorar muito. Todos temos a aprender muito uns com os outros e, portanto, usar as universidades dos vários países, não apenas para formarem os seus nacionais, mas também aqueles que vêm de outros países de língua portuguesa. Enfim, a abertura internacional das academias hoje é um fenómeno, eu diria, mundial, não é? Mas nós devíamos privilegiar esta dimensão também, já que falamos em mobilidade há pouco do trabalho, falar agora na mobilidade da formação. Penso que é um ponto também muito importante nesta comunidade, digamos, de povos irmãos, que é a CPLP. Uma última questão. Portugal, portanto, associado a iniciativas de estabilização ou para a prevenção de conflitos. Neste novo ciclo, qual é a aposta? Temos na Europa a Ucrânia, estamos de alguma forma a sofrer todo o impacto do conflito em Gaza, temos situações como Cabo Delgado em Moçambique, aliás, disse-me há pouco que foi o primeiro a apresentar o caso tanto na questão no Parlamento na União Europeia. Então, antes mesmo do governo português, era deputado europeu e fui eu que levantei esse caso. Enfim, foi difícil, era um caso que estava profundamente invisível, mas sem dúvida depois a União Europeia tomou esta questão em mãos, muito também por ação, obviamente, do governo português. Há uma cooperação importante com as Forças Armadas em Moçambique, seja da União Europeia, em termos de treino, seja de Portugal, bilateralmente, seja hoje do Ruanda, também bilateralmente. Há também algum apoio da União Europeia ao Ruanda, no qual nós temos insistido, porque o papel que estas forças estão a desempenhar na estabilização da região de Cabo Delgado é importante. Portanto, houve aqui um esforço grande, mas, enfim, aí eu penso que a missão de Portugal é uma missão até que foi mais bilateral ou no quadro europeu, como é, por exemplo, no quadro da NATO, a presença de tropas portuguesas na Roménia, por causa, enfim, que é um país vizinho da Ucrânia, portanto, que obviamente tem um nível de alerta e de ameaça na lógica da prevenção, com o qual é importante cooperar, mas eu diria que aquela nossa missão mais emblemática e que tem sido, julgo eu, do ponto de vista internacional, enfim, sou português, talvez isto seja suspeito para falar, mas tem sido exemplar, é justamente na República Centro-Africana, não é? Onde realmente a situação foi uma situação que exigiu uma presença forte e relevante do exército português e que tem sido objeto de grande, eu diria, de grande apreço. Nós estamos agora muito empenhados em apoiar também as Nações Unidas na ideia da criação de forças de imposição de paz da União Africana, portanto, não apenas de manutenção da paz, mas de imposição de paz, que são operações mais arriscadas, mais complexas, mas onde achamos que a União Africana pode desempenhar um papel e Portugal está claramente a apoiar esse esforço. Estamos a ver também, já agora, com grande, eu diria, cuidado e com grande empenho, o papel que Angola tem tido na mediação do conflito da República Democrática do Congo. O papel mediador, em particular o Presidente João Lourenço, é uma coisa muito relevante e Portugal, enfim, não tem aqui nenhum papel importante direto, mas, por exemplo, em termos de União Europeia, justamente chamar a atenção para o lugar que hoje o Estado angolano tem no contexto da África e até num contexto mais regional, no sentido de ser um interlocutor capaz de fazer a paz, de potenciar a paz, num espaço muito martirizado e que tem problemas que não são novos, são antigos e sérios. Portanto, Portugal está sempre neste esforço de acompanhar as missões de paz, de manutenção da paz, futuramente de imposição da paz e com alguma disponibilidade, obviamente, para participar diretamente com as suas forças. Eu penso que aí o exemplo mais acabado em termos da ONU é claramente a República Centro-Africana,
Mas nós temos também outras missões. No caso do conflito ucraniano, não estamos nem a NATO minimamente envolvidos, mas temos apoiado sistematicamente a Ucrânia. Fizemos, aliás, um acordo bilateral. O presidente Zelensky esteve em Lisboa há cerca de um mês. E, portanto, temos tido aqui, de facto, temos tropas deslocadas, como disse, na Roménia. Portanto, temos tido, de facto, aqui também uma disponibilidade para forças que fomentem a estabilidade, a segurança, a paz. E, portanto, nós sabemos que aí o poder militar dissuasor tem relevância, é um fator muito importante no sentido de baixar o risco de conflitos e, em alguns casos, solucionar conflitos, ou pelo menos evitar a sua escalada. E, portanto, enfim, aí, para a paz, todos temos de estar sempre disponíveis. E, para terminar, algo mais que ficou aqui por dizer sobre a sua presença nas Nações Unidas? Eu devo dizer que há algo que queria aqui dizer, que é uma questão mais emotiva, mas que não posso deixar de marcar, que foi hoje um encontro, eu diria até de longa duração, com o Secretário-Geral das Nações Unidas. Como português, como é evidente, por um lado é um enorme orgulho ter o engenheiro António Guterres como Secretário-Geral das Nações Unidas, que é uma figura moral de primeiro relevo no contexto internacional, mas que, para além disso, tem tido um papel designadamente nesta questão da Agenda 2030, da promoção, digamos, do desenvolvimento sustentável, do combate às alterações climáticas, que é realmente, eu diria, um marco que vai deixar, que vai ficar aqui nas Nações Unidas. O facto de ser um português, obviamente, enfim, isto aqui já como eu digo, é um pouco algo mais pessoal, mas sem dúvida que foi um momento muito importante perceber, por um lado, todo o trabalho que o Secretário-Geral está a fazer e que, no fundo, toda a sua equipa está aqui a protagonizar em tudo que tem a ver com a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, agora com a Cimeira do Futuro, já na Semana de Alto Nível, mas também ver a forma como assume com, eu diria, preocupação e com um grande esforço a situação dos conflitos que nós temos. O conflito do Sudão, que tem consequências, tem dados humanitários terríveis, o mesmo vale para Gaza, a questão do conflito ucraniano e tantos outros, o caso da República Democrática do Congo, que falamos há pouco, o caso de Cabo Delgado em Moçambique, e o caso do Iémen, onde também a situação é complexa. Portanto, de facto, aqui, digamos que o peso da responsabilidade de estar a olhar para o mundo e para as pessoas em sofrimento, porque nós falamos em abstrato nos conflitos, mas os conflitos têm rostos, não é? E têm rostos de sofrimento e de injustiça grave. Eu julgo que, enfim, uma pessoa com aquela dimensão humana e com esse perfil, obviamente também tem essa responsabilidade. Muito obrigado por esta conversa com a ONU News, a conversa com o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, aqui nas Nações Unidas, onde está a manter encontros de âmbito, portanto, muito amplo, desenvolvimento, de prevenção de conflitos, enfim, tudo que você acompanhou nesta conversa e vai continuar a acompanhar nos próximos dias na ONU News. Muito obrigado. Obrigado, eu.